Certa vez, um presidente chamado John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos da América, disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E foi com esse pensamento que ao longo dos anos os Estados Unidos se tornou uma nação extremamente nacionalista, não é? As pessoas amam, pelo menos os americanos amam estar nos Estados Unidos. E se você é brasileiro e olha o valor do dólar, talvez você gostaria um pouco também. Mas nós estamos no Brasil e nós queremos amar o Brasil de todo o coração, amém? Amém. Mas além do Brasil, além dos Estados Unidos, a nossa nação é celestial, é o reino dos céus. Por isso, não é sobre o que fazer pelo Brasil ou pelos Estados Unidos, mas é o que fazer por Deus, amém? Amém. Muito bom. O título da nossa aula nessa manhã é Eu Construo a Minha Igreja. Uau. Então nós estamos aqui no Barão Lanches e eu quero te dizer, o Barão Lanches não é a igreja. Amém. A igreja é a construção que cada pessoa faz com Deus e juntos até os céus, amém? Amém. Muito bom, Luiz. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Eu construo a minha igreja. Vamos lá, Luiz. Apocalipse 12, versículo 7. Então, o livro de Apocalipse, ele é bastante, como muitos já têm ouvido eu mesmo falar, é bastante figurativo, não é? Um livro com bastante texto falando sobre algo subjetivo e figurativo. O capítulo 12 não é diferente. Ele fala também sobre um conceito figurativo. Ele fala sobre uma guerra entre uma mulher e um dragão. Quem é a mulher, nesse caso? O povo de Deus. O dragão, ele vai explicar, é Satanás. Vamos olhar o versículo 7. A Bíblia diz: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes. E assim, perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas é da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Uau! Então, o que a Bíblia fala aqui? Muitas coisas, na verdade. O primeiro conceito que a gente tem que entender é que Satanás, em algum momento, junto com os outros anjos, faziam parte do mesmo time de Deus. Então, algumas pessoas têm uma mente de que as coisas são imutáveis na vida. Eu nasci em tal meio, então eu vou ser tal pessoa. Eu não tive muita educação, então eu não posso ser alguém de grande expressão na minha sociedade, na minha igreja, eu não posso me destacar. Ou não, eu nasci numa família ateia, eu preciso ser ateu. Ou religioso, eu preciso ser religioso. Não é verdade. Eles estavam com o próprio Deus, morando com o próprio Deus nos céus. E o que eles preferiram? Preferiram algo que não fosse Deus. E a Bíblia fala que como consequência eles são lançados fora dos céus. Então, é tudo uma escolha. Não tem nada determinístico na sua vida. Tudo depende, obviamente, você tem influências positivas e negativas, vindo e indo. Mas no final do dia, você toma uma decisão, se segue as influências ou não. Muito bom, Luiz. Eles tomaram a decisão deles. E a consequência foi ser afastados para sempre de Deus.
No versículo 12 fala que Satanás, o diabo, ele desce para a terra, exatamente aqui onde nós estamos, não é? E é por isso que a terra tem tanto sofrimento, porque o rei temporário desse lugar onde a gente vive é Satanás, entende? É sofrimento atrás de sofrimento na terra. A Bíblia fala que ele está cheio de fúria, ele já perdeu a guerra, mas ele é como um time, eu não sei se a quem aqui gosta de futebol, mas é como os jogadores de um time que foi rebaixado. E eles estão amargurados agora. Eles estão no último jogo do campeonato. E tem um time contra eles jogando que pode chegar na Libertadores. E tudo que eles querem é prejudicar os outros. Eles já caíram para a segunda divisão. Eles só querem de todo o coração tirar ponto dos outros. É verdade. Satanás já perdeu. O que ele pode fazer? Só prejudicar muito e muito várias pessoas. É isso que ele está fazendo. Não porque tem chance de vencer. É só para ver dor e sofrimento. Mas a Bíblia fala, como eu falei, que Deus já venceu. No versículo 12 fala que, como consequência de Deus ter vencido, os homens que estavam com ele, seus anjos e seus servos, também venceram. E ele fala através do que eles venceram. E esse é o foco da lição de hoje. Como eles venceram a Satanás? Porque se Satanás domina o mundo hoje, nós precisamos vencê-lo também, amém? Amém. Muito bom. A Bíblia fala no versículo 11 que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Daqui sai o nosso primeiro ponto. Eu construo a minha igreja sobre o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é a única maneira de construir a igreja. É o primeiro ponto. Vamos lá em Mateus capítulo 28. Vamos lá, David. Vamos lá, Luiz. Talvez essa não tenha sido uma passagem que você tenha se atentado muito. Mateus 28, versículo 18. Jesus, que é o Cordeiro, em letra maiúscula aí de Apocalipse, ele tinha sido um homem na terra, vivido 3 anos em santidade, em retidão, dando o exemplo, ensinando. Depois ele é levado a uma cruz e morre por toda a humanidade. No terceiro dia que acontece, ele ressuscita. E o sangue dele passa a ser o motivo de autoridade para todas as nações. Versículo 18 ele fala: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele ordena, o que nós já sabemos. Mas o ponto é que toda a autoridade foi dada. Por quê? Porque ele foi o único que morreu. Ele foi o único que ressuscitou. Talvez você pense que tem força para alguma coisa, mas a verdade é que você nem morreu, tampouco ressuscitaria, não é? Sim. Mas ele que morreu e ressuscitou tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade sobre a vida, entende? Cristo tem o poder. Portanto, a base de tudo que nós estamos fazendo aqui, a construção da igreja, só pode ser sobre o sangue dele. Só pode ser sobre a autoridade que o sangue dele promoveu. E no final do dia a igreja é sobre isso mesmo, é sobre o sangue de Cristo. Se nós vamos lá em João capítulo 16, quero chamar vocês, João 16. Versículo 33. Ele fala: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe, é interessante, Satanás nunca esquece que já perdeu a batalha. Mas infelizmente eu tenho percebido, muitos cristãos esquecem que já venceram a batalha. Uau, muito bom. E diante do não esquecimento da derrota, a raiva de Satanás continua. A raiva dos seus servos também continua. Mas quando os homens justos, as mulheres justas de Deus, discípulos verdadeiros de Cristo, se esquecem que já venceram, desanimam. E como consequência, se entregam a pensamentos, sentimentos que infelizmente não glorificam o sangue do Cordeiro.
que não fazem jus ao sacrifício que Jesus fez. Então, família, se tem algo que eu quero nessa manhã, é animar vocês. Como a Escritura fala, eu falo isso para que vocês tenham ânimo. Cristo quer que nós sejamos animados, ainda diante das aflições, lembrando que nós já vencemos. Não a sua batalha, né? Você não é vencer as suas coisas. Você já venceu a guerra espiritual. Não é uma promessa de se dar bem na vida, mas é uma promessa de se dar bem apesar da vida. Uau. Muito bom, Luiz. Então, se dar bem está muito além do que você pode ver. Se dar bem é invisível, é espiritual. É isso que significa ser bem sucedido na vida. Então eu quero inspirar vocês, família. Sabe, que inspirador pensar que se nós construímos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, na Bíblia, nas Escrituras, significa uma vitória garantida. Não é? A verdade é que muitas coisas não são garantidas na vida. Não é? O emprego que você tem não é garantido. Tipo, algo pode acontecer aí. Faculdade, se você erra uma prova, já é mais um ano para estudar. Imagina isso. Se o relatório não é bom, mais um relatório. Mais um relatório. Não é? Coisas assim. Mas ainda que o relatório foi muito bom. Amém. Mas eu venci o mundo, que Cristo fala. Então, o primeiro ponto, eu construo no sangue do Cordeiro. Quando começa o problema na igreja? Quando nós tentamos construir em algo que não é Cristo. Nossa personalidade, nossas opiniões, nossos problemas. É verdade. Quando nós tentamos construir em algo que não é Cristo. E como nós podemos construir no sangue do Cordeiro? Cada um de nós estando firmes em nosso relacionamento com Deus. Sim. A gente só pode se juntar aqui para ser igreja quando cada um de nós podemos, com orgulho, não orgulho ruim, mas uma alegria de saber, nós somos irmãos em Cristo, o sangue dele está na nossa vida, amém? Amém. Bom. Se o sangue de Cristo está em você, se o sangue de Cristo está sobre você, assim como aconteceu no Egito, os primogênitos dos israelitas foram salvos pelo sangue, também pelo sangue hoje nós vencemos o mundo, amém? Amém. Pelo sangue. Mas lá em Apocalipse também no versículo 11 ele fala que eles venceram pelo testemunho que eles deram. E qual foi o testemunho deles? Eles não amaram a própria vida. Nosso segundo ponto, eu construo não amando minha própria vida. Muito bom. Eu construo não amando a minha própria vida. Vamos em Mateus capítulo 22. Estão comigo, família? Sim. Prega, Luiz. Mateus 22, versículo 34. A Bíblia fala: ao virem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é muito forte o que a Bíblia fala aqui, porque Jesus, a Bíblia deixa claro que todos os homens e as mulheres que viam a Jesus pregar e ensinar, viam a autoridade dele. Então eles não questionavam porque eles duvidavam, eles questionavam porque eles queriam enfrentar Jesus, entende? E foi muito impressionante poder viver algo similar a isso ontem. Estava compartilhando a minha fé lá em Sumaré com o Wellington, Vai, Sumaré! Bruno, Vai tá, Lucas, com mais pessoas também. Muito bom. E eu entrei no comércio, não é? E eu chamei o rapaz para estudar a Bíblia e ele estava assim, fechado no balcão, cara. E o amigo dele, que não era quem eu convidei, se intrometeu na conversa. As pessoas não vão se intrometer na conversa. Não? Mas tudo bem,
porque ele é feliz que ele veio falar, não é? Ele falou, ele precisa de Deus, ele precisa. Como que você está chamando ele? Ele precisa. Eu já li a Bíblia. Ai, meu Deus. E aí ele saiu para fumar, porque ele achava que o outro precisava. Mas enfim, continuei conversando com o rapaz que estava no balcão, não é? Esse rapaz. E ele estava com a cara fechada. E depois que o outro saiu, acho que ele se sentiu um pouco mais confortável para falar, não é? E eu me senti como na posição de Jesus aqui, ainda que eu não sou nem perto de Jesus. Mas ele falou, você então estuda a Bíblia, não é? E ele começou a me fazer perguntas muito difíceis da Bíblia, não é? Tipo, onde está a Arca da Aliança, sabe? Coisas, e eu tipo, amém, Deus me dá sabedoria aqui para falar, não é? E a verdade é que talvez ele sabia mais da Bíblia do que eu. Mas no discurso dele ele sempre falava, eu sei disso, mas eu estou desviado. E eu perguntei para ele, por que você está afastado? Há quanto tempo você está afastado? E ele explicou a situação que aconteceu, não é? E a verdade é que eu sei, eu não acho, eu sei que ele sabe mais da Bíblia do que eu, até porque ele é mais velho. Ele leu muitas vezes a Bíblia. Mas o que importa, a verdade, não é o conhecimento teórico da Bíblia, não é? É verdade. Porque de que vale ele saber mais da Bíblia que você, que eu, ou alguém saber mais da Bíblia? Para dizer eu estou desviado. Uau. Para dizer eu não estou fazendo. Aqui esse conhecimento te leva. Uau. Esses eram os mestres da lei. Muito bom isso. Sim. Sabiam coisas. Mas se você fala eu sei algo, mas não faço algo, percebe a tolice que isso soa? Entende? Eu sei que de tarde vão aqui demolir o Barão Lanches, eu vou ficar à tarde. Vai ser demolido junto. As pedras vão cair e você vai morrer. Sim. Então, a verdade é que quem fala que entende, mas não faz, não entende. Não entende. Os mestres da lei não entendiam. Eles só sabiam reproduzir. É isso que as pessoas sabem, reproduzir a Bíblia. Falar, Jesus amou as pessoas. Mas se você não pratica, você não entende. Isso precisa ser nossa convicção. Sabe, eu sei que ele sabe muito da Bíblia, o rapaz de ontem, mas infelizmente é que ele está enganado espiritualmente. Porque como alguém pode saber da Bíblia e não viver? Mas olha isso, ele pergunta qual é o maior mandamento da lei. É isso que o mestre da lei pergunta. E é muito interessante em Jesus, porque ele foi perguntado sobre uma coisa, mas Jesus ele tinha tanta confiança em Deus e nele mesmo, que ele deu uma resposta que não era exatamente o que tinham perguntado, mas era a resposta certa. Ele não respondeu um mandamento, ele respondeu 2. E com total confiança, ele falou, o primeiro é ame o seu Deus. Esse é o primeiro mandamento. E essa é a resposta da pergunta dele. Mas para além da resposta, você tem que saber também que o segundo mandamento é ame as pessoas. Sim. Eu sempre me perguntei, não é? Por que Jesus responde 2 coisas e não uma? Eu acredito que Jesus responde o segundo mandamento porque se ele tivesse dito só ame o seu Deus, nós poderíamos acreditar que o segundo mandamento é amar nós mesmos. Então eu amo a Deus e depois eu amo a mim mesmo, meus desejos e minhas coisas. Mas se você ler essa escritura no século 21, no mundo de hoje, se você pensa no mundo de hoje, Jesus está dizendo, ama Deus de todo o seu coração, e depois ama cerca de 8 bilhões de pessoas, e depois dessas 8 bilhões, talvez venha você. Você está muito longe de ser o foco da coisa. A maneira de viver a vida, a maneira de ganhar espiritualmente é perdendo, é deixando a sua vida para trás. Jesus quer que todos sejam antes de você mesmo. E é daí que vem o poder da vida espiritual. Quando você não é foco. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus e o segundo, amar as pessoas. Percebe como nós estamos distantes? Não está nem perto dos mandamentos. Amar a si mesmo. Focar na sua vida. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos, Luiz. Vamos. Muito bom, Luiz. 1 Coríntios 10. E eu espero que nós entendamos, família, amigos, que isso não é um peso deixar a própria vida.
Na verdade, a liberdade, ela vem ao se desapegar da própria vida. Entende? Talvez você pense, nossa, Luiz, por que você está falando isso? Eu odeio isso, entende? Isso é tão pesado para mim. Parar de pensar em mim. Não, o oposto. É assim que a liberdade vem. Quando não é mais sobre você. Uau. 1 Coríntios 10, versículo 23. A Bíblia fala, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, a Bíblia fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido em que sentido? Então eu posso fazer tudo e não vai ter consequências. Não, tudo é permitido, você pode fazer. Ninguém te colocou uma algema. Mas nem tudo convém. Por quê? Porque nem tudo vai trazer boas consequências. Porque nem tudo vai te ajudar a crescer. Porque nem tudo vai avançar o reino de Deus na terra. Ao contrário, ele fala no versículo 24, vocês devem buscar o bem dos outros. Percebe como a conta não bate? Quando cada pessoa busca para si própria o próprio bem, ninguém recebe de ninguém. Mas quando todos esquecem de si próprios e resolvem focar nos outros, e assim acontece com um corpo, com uma igreja, todos estão focando em todos recebem múltiplas vezes de todo mundo. Esse é o plano de Deus para uma vida feliz. É que todos estejam focados não em suas próprias vidas, mas nos outros, para que todos possam receber em abundância. Quanta alegria você pode receber de si mesmo, de si próprio, a sua própria maneira. Muito pouco, mas o que você pode receber? De milhares e milhares de irmãos ao redor do mundo. Mas obviamente, para isso acontecer, todos precisam não amar a sua própria vida. Essa é a igreja. Versículo 32. Vamos pular aí alguns versículos. Ele fala, não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. A Bíblia é incrível. A Bíblia é incrível, e especialmente, é tão especial poder entender a Bíblia profundamente. Porque ele fala, não se torne um motivo de tropeço. Eu não sei se você já se deparou com uma situação como essa, quando você fala para uma pessoa sobre algo que ela fez de errado, e ela fecha a cara e fala, ok, então eu não vou fazer mais. E aí ela pensa, não vou fazer nunca mais nada desse tipo. Tipo assim, alguém faz algo errado, você corrige ela, e aí você fala, você corrigiu de forma ríspida. Tá bom, então nunca mais corrijo, entende? Nunca mais falo nada, algo que está errado. Porque quando eu falei, me trataram mal, entende? Mas ele fala aqui no versículo 32, não se torne motivo de tropeço. Isso é um princípio que se aplica a cada uma das ações da nossa vida. E nós podemos ou não ser motivo de tropeço de diferentes maneiras. Você pode ser motivo de tropeço falando em uma situação, mas você pode ser motivo de tropeço calando em outra situação. E você precisa de quê? De relacionamento com Deus para entender. Você precisa de uma percepção espiritual. Você precisa entender a Bíblia na sua vida. Você precisa parar de terceirizar a resposta para outras pessoas e começar a entender a palavra de Deus. Não se torne um motivo de tropeço. Então é muito importante entender isso, especialmente no contexto da igreja, porque nós somos muitos, não é? Somos muitas perspectivas diferentes, viemos de contextos diferentes, e ele fala, não se torne um motivo de tropeço. Então, e isso depende de cada pessoa. Ser pedra de tropeço para uma pessoa significa agir de determinada forma, e para outra agir de outra. Mas o ponto é o mesmo, não ser uma pedra de tropeço. Então você não se apega à ação em si, mas você se apega ao princípio aplicado àquela pessoa. E sim, você precisa pensar, não tem uma resposta pronta. Você precisa chegar e pensar, o que eu vou fazer de melhor para fulano, para ciclano? O que é o melhor para essa pessoa? E isso é amar os outros. Amar os outros é pensar neles. Se você não pensa, você não ama.
ele fala no versículo 33, eu procuro agradar a todos. O que Paulo queria, obviamente, não era falta de conflito. O que ele queria era a salvação das pessoas. Obviamente, se você encontra um não cristão hoje, o que é não ser uma pedra de tropeço para ele? É não ficar calado. Isso é não ser uma pedra de tropeço. Sabendo que você pode ser a única pessoa que pode chamar alguém para estudar a Bíblia hoje, ou na vida inteira dela, ser uma pedra de tropeço é ficar calado. Se você sabe que um irmão, que uma pessoa tem sido repreendida continuamente, tem sido chamada a mudança continuamente, talvez falar sobre mais uma mudança pode ser uma pedra de tropeço. Então é muito importante não procurar o próprio bem, mas o bem dos outros, para que sejam salvos. Amém? Amém. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Versículo 13. A Bíblia fala: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Versículo 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aquele que serve a Cristo. Assim que serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos outros. Portanto, esforcemo-nos por promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O que Paulo fala aqui? Paulo fala, o que importa é a paz e ser edificados. O que significa ser edificado? Não significa não ser corrigido ou não ser repreendido, mas significa analisar o que precisa ser feito para crescer espiritualmente. E Paulo fala, eu não quero pôr, e eu não quero que vocês ponham obstáculos sobre outra pessoa. Eu quero te perguntar, você tem sido pedra de tropeço para alguém? Seja fazendo ou não fazendo. Você pode ser ativamente ou passivamente, ou não fazendo. O ponto é o que ele fala no versículo 19: esforçar-nos para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Isso significa o que você fala, como você fala, para quem você fala, quando você fala. Mas é incrível tomar esse cuidado. Para nós terminarmos, queria ir a uma escritura a mais, Neemias capítulo 4. Vamos ler isso. Vamos. Semana passada eu falei sobre Esdras, um pouco, não é? Esdras foi um dos líderes que trouxe, foi um dos escribas, que veio junto com Zorobabel, da Babilônia, na primeira leva de pessoas que voltaram de lá para reconstruir partes de Jerusalém. Neemias, depois do templo ter sido reconstruído, vem com outra porção de israelitas, que agora querem construir um muro. E olha que interessante o que acontece. Capítulo 4, versículo 1. Fala: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frades judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção
daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então você percebe, eles tinham inimigos, mas os inimigos não davam muito para eles. Tipo, eles não passavam muita confiança. Talvez você se sente assim: eu estou tentando construir o reino de Deus, eu estou tentando ser um construtor, mas não me sinto muito apreciado pelas pessoas. Não me sinto um construtor muito respeitado. Versículo 4: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre ele a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem afague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Imagina isso, uma cidade. Eles construíram um muro ao redor de uma cidade, no meio tempo, em que deram um pouco de paz para eles. Versículo 7: quando porém Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós, por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. Versículo 11: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com outra seguravam o arco. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do mundo. Do lugar de onde vocês ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguindo o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Amém. Uau! A Bíblia diz aqui sobre um período na vida de homens que estavam batalhando pela vida deles. E eu gosto do versículo 23. Ele fala: nós nem tirávamos a roupa. Obviamente, era uma questão de guerra aí, não é? Deus não é contra a higiene, você pode tomar banho. Amém. Amém. Isso é bom. Mas percebe o que ele ensina? Era um foco incrível. A Bíblia fala, inclusive, que alguns deles, eles levavam coisas com uma mão
e com a outra mão eles estavam com a espada, entende? E se você olha para toda a Bíblia, o reino de Deus nunca foi construído por pessoas que estavam fazendo somente uma tarefa, entende? Sempre nós temos que nos dobrar para fazer cada coisa. E talvez a nossa desculpa hoje é não ter tempo, não ter recursos, entende? Se eu tivesse mais tempo, pensa bem nas suas férias. A sua tendência é orar mais ou dormir mais? Pensa bem na sua folga. A tendência é evangelizar mais ou assistir mais Netflix? Não é falta de tempo que nos impede de fazer. É falta de foco. Então eu quero inspirar vocês a entender que assim como esses homens estavam numa guerra literal, nós estamos numa guerra espiritual, que exige de nós foco, que exige de nós, talvez não voltar para casa para descansar, mas sair para ganhar almas para Deus, que exige de nós fazer além do que nosso corpo quer, que significa ir além, dar mais, porque se dependesse da sua vida, literalmente você ia fazer, e depende da sua vida espiritual. Sabe, é muito especial ver o exemplo de homens e mulheres que fazem isso. No ano passado, 9 homens e mulheres saíram de Abidjan, na Costa do Marfim, para implantar a igreja em Yaoundé, no Camarões. Em um ano, 9 discípulos e discípulas tiveram 147 batismos. Uau! Pergunta: todos eles eram integrais? Estavam no ministério tempo integral? Não. Poucos deles, na verdade. O que eles tinham? Eles tinham um foco como de uma guerra. Eles eram soldados que não iam soltar a espada. Eles estavam prontos para a guerra. E por isso eles venceram com Deus. Eu acredito que nós podemos fazer mais ainda do que eles viram acontecer no Camarões. Mas isso vai tomar o quê? Vai tomar muito suor. Vai tomar muito calo na mão. Vai tomar muito sangue nos olhos. Vai tomar uma decisão de não ser um espectador, mas sim um construtor, amém? Muito bom, Luiz. O que você é? Um construtor ou um espectador? Uau. Kennedy disse sobre o país, mas eu quero dizer a você: não pergunta o que a igreja pode fazer por você, pergunta o que você pode fazer pela igreja. Amém. Não pergunta o que os irmãos podem fazer por você, pergunta o que você pode fazer pelo seu irmão. Não pergunta o que Deus pode fazer por você, pergunta o que você pode fazer por Deus, amém? Amém. Bom, quero inspirar vocês nessa aula, para nós darmos todo o nosso coração para Ele. E nesse momento, eu queria chamar todos nós a focarmos especialmente no primeiro ponto para refletir sobre a ceia. Porque tudo é sobre o sangue do Cordeiro, entende? Por que ter sangue nos olhos? Por que derramar sangue e suor? Por que não ir para casa descansar? Por que fazer mais? Por que ir além do que o básico? Não porque o Luiz está te pedindo, mas porque o sangue do Cordeiro foi derramado por você. Então nesse momento vamos orar a Deus, refletindo por isso. Pai dos céus, eu quero te agradecer, Deus, por essa manhã. Pai, quero te agradecer pelo sangue do Cordeiro. Poderoso, grandioso, Deus, Rei, o Senhor é. O Senhor não teve sob o controle de ninguém em momento nenhum. O Senhor não foi submisso, Pai. O Senhor não estava sendo controlado, podia parar a qualquer momento. Mas com uma escolha de amor, o Senhor nos amou, se entregou por nós podemos estar aqui. Pai, dá-nos o coração de sermos construtores com base no seu sangue. Obrigado pelo corpo, sangue de